Olá, gente, bom dia. Tô por essa aula, né, por esse link, na verdade, enviando ele no grupo de vocês para vocês tentarem acompanhar o conteúdo da apostila de vocês, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as paradas cardiorrespiratórias, né? É algo muito comum de a gente estar vendo, né, digamos assim, e algo que a gente precisa meio que se situar e saber como lidar com pacientes com esse tipo de problemas, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a parada cardiorrespiratória e vou falar logo de início, né, as faixas etárias que geralmente pode estar aderindo, né? O paciente pode estar aderindo a esse tipo de patologia, né, de fatalidade quase sempre também, né? Então, os adultos geralmente são o público-alvo, né, digamos assim, acima de 8 anos já são considerados um público, né, digamos assim, por mais a pessoa mais criança, pode chegar até 8, 12 anos, melhor, a faixa etária de 8 a 12 anos é considerado como criança ainda, mas o público adulto, né, digamos assim, nessa parte de parada cardiorrespiratória já são considerados adultos a partir de 8 anos de idade, né? Acima de 8 anos de idade já é considerado como uma pessoa que pode receber a massagem cardiorrespiratória como um adulto, por exemplo, né? Crianças de 1 a 8 anos também geralmente são mais difíceis e mais raras, a não ser que exista alguma patologia crônica que possa envolver inclusive a parada cardiorrespiratória, né? Bebês acima de 28 dias, também até 30 dias, são considerados também um público não tão frequente em relação às paradas cardiorrespiratórias. Isso depende muito também de uma enfermidade, de um tipo de patologia crônica que pode vir a esses pacientes ter essas paradas cardiorrespiratórias, né? E os recém-nascidos de até 28 dias também. Então vamos entender aqui um pouco mais como é a massagem cardiorrespiratória. O RCP de alta qualidade, gente, para ser de fato aquele RCP, que no caso a parada cardiorrespiratória de qualidade, precisa iniciar as compressões nos primeiros 10 segundos, né? Inclusive a gente tinha dado até um exemplo em sala de aula com o Raí, né? Um dos nossos alunos da turma de vocês, do sábado, e a gente fez uma simulação, digamos assim, de uma massagem cardiorrespiratória, né? Isso a gente vai ver também aqui no decorrer da aula, do vídeo, né, gente? Vocês vão entender como que faz a massagem cardiorrespiratória, tá bom? Então, iniciar as compressões sempre nos primeiros 10 segundos é primordial à vítima, ou seja, essa vítima pode ter a chance muito maior de não ter sequelas e muito menos via óbito, né? Então, os 10 primeiros segundos para tentar reanimar o coração de uma vítima decorrente a uma parada cardiorrespiratória é fundamental, tá? Então, comprimir com força e rapidez. Essa região torácica de todos nós, né, seres humanos, homens, mulheres, enfim, é cartilaginosa, cheia de ossos e músculos também. Então, para a gente chegar próximo da compressão do coração para tentar reanimar o coração e ele fazer ou ter sua função normal, né, que é bombear sangue, a gente precisa de fato fazer um comprimido, né, de compressão, perdão, fazer a compressão com mais força e rapidez, justamente para tentar reanimar o coração dessa vítima, tá bom? Permitir o retorno total do tórax. Então, toda vez que a gente comprimir, a gente precisa esperar que o tórax ele volte, ou seja, ele empurre sua mão novamente. Você vai empurrar o tórax e no mesmo instante ele vai empurrar sua mão novamente, tá? Minimizar as interrupções nas compressões. Então, precisa minimizar interrupções nas compressões, né? Isso precisa de uma outra pessoa também, porque querendo ou não, a massagem cardiorrespiratória ela chega a se tornar muito cansativa apenas para um socorrista, então geralmente precisa ter um pequeno descansinho ali entre um intervalo de uma compressão ou outra, tá? Administrar ventilações eficazes, né? Caso haja ou necessite de uma possível respiração, né? Uma ventilação, perdão, é importante, né? Nem sempre a pessoa vai estar com o balãozinho de oxigênio ali para tentar fazer essa ventilação a esses pacientes, né? Uma manobra que é um pouco invasiva, digamos assim, é a ventilação, ou mais popular, a respiração boca a boca,
tá, gente? É algo que foi inclusive retirado dos protocolos aí de primeiros socorros. Então, um paciente ele pode sim ter algum tipo de doença crônica, algum tipo de doença autoinfecciosa que pode inclusive, caso ele retorne por sua saliva, às vezes pelo sangue, algum tipo de secreção, passar por socorrista. Isso acaba sendo perigoso, né? E também evitar ventilações excessivas, né? Então a gente precisa fracionar esses tipos de ventilação. Aqui nessa imagenzinha aqui, a gente explica melhor a cadeia de sobrevivência de PCRIH e PCREH, que eu vou já explicar para vocês. Então, a vigilância e prevenção, é importante a gente sempre se policiar em relação a esses pacientes que já sofreram, que vêm sofrendo a parada cardiorrespiratória. Ter um reconhecimento e acionamento do serviço médico emergencial, a gente precisa de fato saber o número de urgência e emergência para a gente estar entrando em contato e estar passando as informações mais cabíveis desse paciente à assistência médica, tá? A RCP imediata de alta qualidade, não adianta você fazer uma massagem cardiorrespiratória se não tiver efeito nenhum, não tiver qualidade nenhuma. Então, se você tentar e quiser fazer uma massagem cardiorrespiratória, ela precisa de fato ser eficaz, precisa de fato ser precisa na reanimação desses pacientes, tá bem? E a rápida desfibrilação, tá bom, gente? E por último, o suporte avançado de vida e cuidados pós parada cardiorrespiratória. Já esse daí é no leito médico, né? Toda a assistência já do profissional da área da saúde, o médico, o enfermeiro, enfim, que vai dar essa assistência, tá bom? E a parte aqui que eu quero falar para vocês, como precisamos e como vamos identificar a parada cardiorrespiratória. Primeiro, verifique se a vítima responde, se ela está consciente ou inconsciente, né? Caso, obviamente, se ela estiver inconsciente, ela não vai ter nenhum estímulo, nem muito menos um estímulo de resposta de um tipo de pergunta ou algo do tipo que o socorrista vai fazer a essa vítima. Então, se ela estiver inconsciente, obviamente ela está desmaiada. Ela não vai lhe escutar, muito menos tentar dar um estímulo à pergunta que você fez, né? Ou responder a pergunta. A ausência de respiração apenas gasping, ou seja, sem respiração normal. Então, é importante a gente estar sempre verificando se há ausência de respiração ou não. Por mais que o paciente ele tenha tido uma parada cardiorrespiratória, ele pode sim ter pequenas respirações, né? Porque antes do coração parar ainda ficou oxigênio no pulmão dele. Então é importante a gente ter essa noção se o paciente ainda tem essa capacidade de soltar um pouco do ar que ficou lá dentro do pulmãozinho dele, tá bom? Outra parte importante, nem no pulso sentido definido em 10 segundos. Então, se o paciente perdeu todos os pulsos, a carótide, a artéria radioulnar, né? Então, são situações, a femoral ali próxima à virilha, que se caso ele venha a perder o pulso dessas artérias, infelizmente, de fato, o coração dele parou de bombear sangue, tá bom? Então, nesses 10 segundos, é importante você prestar esse atendimento de imediato justamente para tentar amenizar a situação do paciente, né? Outro ponto importante, identificação importante, a verificação do pulso e da respiração pode ser feita simultaneamente em menos de 10 segundos, ou seja, tanto o pulso quanto a respiração do paciente pode vir acabar, digamos assim, em questão de 10 segundos. E aí a importância de a gente tentar assimilar, né, o que é o pulso, o que circulação, porque querendo ou não, tem muita gente que acaba se confundindo nessas situações, tá bem, gente? E obviamente a gente precisa saber dosar as massagens cardiorrespiratórias para um paciente adulto, para um paciente bebê, para um paciente recém-nascido, para um paciente criança, um idoso e por aí vai. Professor, não é a mesma massagem? É, mas obviamente a mesma massagem, mas as diferenças estruturais e físicas de um paciente recém-nascido é diferente de uma estrutura de um paciente de um ano, por exemplo, né, de um bebê. Então há situações de a gente saber como lidar com esses tipos de massagem cardiorrespiratória, dependendo do tipo do paciente, tá bom, gente? É importante a gente saber disso também. Verifique o pulso e a respiração simultaneamente, no mínimo 5 minutos e não mais que 10, tá? Então, todo instante que você estiver fazendo a massagem cardiorrespiratória, veja como está o pulso e a respiração do paciente. É importante a gente sempre verificar nas artérias mais próximas do coração,
principalmente a femoral, né? Perdão, a femoral não, a carótida, que está próxima aqui do pescoço, né? Então essa regiãozinha aqui onde a gente tem essa artéria, ela é uma das mais calibrosas, uma das mais perigosas e uma que pulsa o sangue mais forte, digamos assim, né? Por quê? Porque ela está próxima ao nosso coração, tá bom, gente? Então é importante a gente sempre estar verificando esses caminhos mais viáveis para a gente estar tentando ver como está o estado de saúde do paciente com a parada cardiorrespiratória. O acionamento do serviço médico, de emergência, se estiver sozinho, acione a equipe de emergência, obtenha um DEA, né, que é um desfibrilador externo automático, e depois inicie a RCP, né, que é a massagem cardiorrespiratória. No contrário, peça para alguém acionar o serviço de emergência, inicie a RCP e utilize um DEA assim que estiver disponível. O DEA, gente, é um tipo de aparelho que é um aparelho no qual é para ter em estabelecimentos com muito fluxo de gente, né? Por exemplo, shopping, algumas casas de show, cinema, enfim, situações onde existe um público, né, digamos assim, um fluxo de gente muito grande. Então o DEA, que é um desfibrilador externo automático, qualquer pessoa, o mais leigo que for da área da saúde, sabe como administrar esse DEA, né? Ah, professor, mas eu estou nervoso, não sei nem para onde é que vai, como é que faz a aplicação desse aparelho? Simples, gente. O DEA, como eu vou já mostrar aqui para vocês, ele é um aparelho bem simples de ser utilizado, né? Agora sim, o DEA só pode ser utilizado quando tiver você e um outro socorrista junto à vítima ali, porque no momento que você está tentando fazer a massagem cardiorrespiratória, né, fazer a utilização, a montagem do DEA no paciente, quem que vai estar chamando o socorro, né, o SAMU, por exemplo? Justamente porque os 10 primeiros segundos é o primordial para a vida do paciente. Então, se você for inventar de pegar o telefone, ligar, depois ajudar a vítima, aí complica logo, né? Então, a gente precisa saber lidar com esse tipo de situação também. E aí a sequência do atendimento de emergência é a seguinte: as compressões torácicas, quem vai fazer é o socorrista, você que se deparou com o paciente ali deitado com a parada cardiorrespiratória. Em seguida, você vai ver as vias aéreas, ou seja, as vias respiratórias do paciente, se estão obstruídas ou não, se ele está respirando, se ele está consciente ou não, enfim. E por último, a ventilação que você precisa fazer que o socorrista precisa fazer ou o auxiliar de saúde, né? O médico ou o enfermeiro que estiver ali no carro de urgência e emergência, no SAMU, né? Então, são algo que precisa ser feito passo a passo. A partir do momento que você, socorrista, atendeu o paciente, né? Tentou ajudar o paciente, é importante a gente similar logo em seguida as vias respiratórias do paciente, como é que elas estão, se estão obstruídas ou não, e logo em seguida a ventilação que é feita pela assistência médica, tá bom? As compressões torácicas, como já tinha dito para vocês, o nosso tórax, né, a nossa caixa torácica, como a gente observa, é composta por ossos, cartilagem e também músculos, obviamente, né? Professor, mas como é que a gente vai fazer a massagem cardiorrespiratória? Como já foi dito para vocês e feito um exemplo para vocês em sala de aula junto com o Raí, né? Um aluno da turma de vocês, a gente fez a utilização da caixa torácica. Na verdade, a gente procurou onde estava localizado o famoso osso externo, tá? Fica localizado nessa partezinha mais funda do centro do nosso peito, tá? No finalzinho, como vocês observam aí na imagem, na seta, aparece um pequenino, um pedacinho de osso, né? Obviamente não solto, mas um finalzinho do osso externo. Esse osso a gente chama de osso chifoide, né? Que é uma parte no qual está localizado na parte inferior do nosso externo. Então esse osso aí identifica muito bem onde você vai utilizar o seu indicador e o dedo máximo para fazer as compressões. Professor, então a gente faz com o indicador e o dedo máximo a compressão? Não. A gente faz a utilização, como vocês observam aqui, da sinalização de onde está localizado esse osso chifoide e utilizou o calcanhar da mão, tá, gente? O calcanhar da mão e faz o que? A compressão, tá? Com a mão você vai utilizar no centro do peito do paciente e com a outra mão você vai entrelaçar seus dedos e tentar comprimir, né, contra a parede da caixa torácica.
assim fazendo com que o osso comprima o coração, né? Ou seja, como o osso está em cima do coração e você vai fazer a massagem cardíaca, você vai fazer isso, ó. Então, todo instante o osso vai tocar nas paredes do coração, fazendo com que ele bombeie sangue, né? E volte o oxigênio, principalmente para o cérebro, para poder tentar reanimar o restante do nosso corpo, do nosso organismo, ok? As compressões torácicas, como falei para vocês, ó, lembre-se do ossinho xifoide aí com os 2 dedinhos, o indicador e o dedo máximo. Utilizou a palma da mão acima dos 2 dedinhos, né, na região próxima ao externo. Na região fundinha que todos nós temos aqui, tá, gente? Da mulher ao homem, do bebê ao recém-nascido, ao idoso, enfim. Qualquer pessoa tem essa parte característica que dá para todo mundo tentar procurar e fazer também, caso faça uma simulação, mas não comprima, tá? A relação compressão-ventilação sem via aérea avançada. Por exemplo, adulto precisa de um ou dois socorristas, né? Precisa de 30 compressões por 2 ventilações, ou seja, a cada 30 compressão precisa abrir a boquinha do paciente, do adulto, né, no caso, para tentar fazer a ventilação, certo? Para crianças ou bebês, excluído o recém-nascido, um socorrista basta, né? Se a gente for levar em consideração a força que a gente vai ter com um adulto, né, de fato precisa, o desgaste físico do paciente, do socorrista é maior para um adulto do que para uma criança. Então, um ou dois socorristas para adulto e para criança apenas um mesmo, né? Socorrista. Então, são 30 compressões por 2 ventilações e 2 socorristas ou mais, se caso precisar, tá bom? Mas eu acredito que nem sempre precise. Dependendo da estrutura física da criança ou do bebê, né, também, se for bebê, por exemplo, são 15 compressões e 2 ventilações. E recém-nascidos, né, são 90 compressões e 30 ventilações por minuto. Acaba sendo um pouco mais, um pouco maior, né, digamos assim, as compressões em relação a um bebê recém-nascido. As observações para a parada cardiorrespiratória neonatal é bem simples, gente. Eu vou mostrar aqui para vocês que é predominante por asfixia, né? Por isso a ventilação continua a ser o foco da ressuscitação inicial. Eu tenho um exemplozinho aqui bem simples para mostrar para vocês de uma bonequinha, né? Como se fosse um bebê recém-nascido. Para a gente fazer as compressões para um bebê recém-nascido é totalmente diferente do que as compressões para um adulto. Vou mostrar aqui para vocês aqui. A relação de compressão com via aérea avançada, compressões contínuas de uma frequência de 100 a 120 por minuto e uma ventilação a cada 6 segundos e 10 respirações por minuto. Adulto, crianças e bebês, observação. É observar a elevação visível do tórax. Então, toda vez que a gente fizer a compressão na região torácica desses pacientes, seja bebê, seja criança, seja adulto, idoso, seja quem for, é importante a gente ver a elevação ou a expansão do tórax em relação à possível retornada do coração bombeando sangue para o restante do corpo. Então, toda vez que a gente comprimir o tórax do paciente, obviamente o tórax vai se expandir, elevar, né? Então, é importante a gente ter essa concepção também. Então, a compressão tem que ser de 100 a 120 compressões por minuto, seja adultos, crianças e bebês. Essa postura aqui, gente, observem aqui. Deixa eu afastar só a câmera aqui para vocês entenderem como é que funciona. Para um adulto, até uma criança de 8 anos para cima, é importante a gente fazer a mesma postura. Usar a base das mãos, como falei para vocês, o calcanhar da mão, ó, entrelaçou os dedos, utilizou a palma da mão aqui na região central do tórax do paciente, braços totalmente esticados, tá? Esticados ou estendidos. É importante o socorrista estar sempre do lado do paciente. Há situações de pessoas leigas, de informações ou algo do tipo, que senta como se fosse cruzado em cima do paciente e faz a massagem. Isso nunca dá certo, porque você não está comprimindo as paredes da nossa caixa torácica em relação ao coração. Então, isso pode dar muito errado, tá bom? Então, é importante você estar sempre do lado do paciente, ombros sobre as mãos, a região dos braços totalmente estendida, né? E a função que você vai fazer é a seguinte: subir e descer. Subir e descer, obviamente, com mais velocidade, né? Obviamente, comprimindo a região torácica do paciente para tentar, ao menos, fazer com que o coração volte a bombear sangue
novamente, ok? A profundidade da compressão para adultos e crianças cerca de 5 centímetros e para bebês cerca de 4 centímetros. Observem só, como falei para vocês, essa imagem aqui do lado esquerdo, vocês observam falando de 5 centímetros, aí é mais ou menos a quantidade que, o limite que um adulto, né, na massagem cardiorrespiratória de uma pessoa adulta pode receber, tá? Então, no momento da respiração, no momento da massagem cardiorrespiratória, o máximo que os ossos da caixa torácica pode chegar ao tocar o coração é de 5 centímetros, tá bom? Para tentar voltar a reanimar esse coração, no caso, sofrer a parada cardiorrespiratória. Para crianças e bebês recém-nascidos abaixo de 1 ano até 5 anos de idade, mais ou menos, ou você utiliza os polegares, ou utiliza o indicador e o dedo máximo. Como assim, professor? Aqui eu tenho um exemplo de uma bonequinha, né? Vamos simular como se fosse um bebezinho recém-nascido. Obviamente não vai estar assim, porém a gente procura a região da caixa torácica do nosso paciente, né? Então encontrei aqui. Aí pensem comigo, se para um adulto a gente faz uma compressão muito forte, a carga é muito forte na região do tórax do paciente. Se você utilizar a sua mão, você vai cobrir toda a região do tórax do paciente recém-nascido, então já não dá certo. Então, o correto é você fazer a utilização do indicador e dedo máximo nessa região. Professor, e o paciente fica como? A gente tenta colocar o pacientezinho aqui, ó, deitadinho dessa forma aqui, nosso braço, né? E utiliza, como vocês observam, ó, dessa forma, tá? É importante, professor, precisa a gente botar muita força. Gente, a região torácica desse paciente já é bem frágilzinha, né? Já é bem simples, digamos assim. Então não precisa a gente amassar o tórax do paciente recém-nascido. Então a gente encontrou ossos e um chifoide aqui nessa região e ó, obviamente a gente não vai deixar o paciente nessa situação em pé, né? Porque a gente tá dando um exemplo aqui dessa bonequinha. Então assim, achamos o chifoide aqui, ó. Pode fazer, certo? Obviamente vai ter uma cerca mais ou menos de 4 centímetros de compressão do tórax ao coraçãozinho do paciente recém-nascido, tá? E os posicionamentos das mãos para o adulto. 2 mãos sobre a metade inferior do externo, ou seja, a parte final lá do externo que eu falei para vocês, do ossinho chifoide, tá? Observem a figura aqui do lado direito de vocês, A, B, C e D. A gente verificou onde encontramos o osso chifoide, localizamos, fizemos a utilização de 2 dedinhos aqui, colocamos a mão, entrelaçados os dedos, ó, e faz a compressão. Sempre com os braços estendidos e fazendo com que essa compressão tente comprimir a caixa torácica em relação ao coração para tentar reanimar esse paciente, ok? Para crianças, 2 mãos ou uma mão, opcional para crianças muito pequenas, sobre a metade inferior do externo, certo? Então, para crianças pequenas, gente, a gente pode fazer o uso apenas de uma mão, nessa região torácica do paciente, ou o polegar, segurando o tórax do paciente, né, dessa forma aqui, como vocês observam, ó, e comprimindo com o polegar, certo? Então é um tipo de situação que a gente pode estar fazendo dependendo muito da estrutura física da criança, né? Obviamente. O posicionamento das mãos para os bebês, obviamente um socorrista é o suficiente, né? São 2 dedos no centro do tórax do paciente, logo abaixo da linha mamilar. Então observe como tem nessa imagenzinha aqui, ó. É muito bem explicada, a imagenzinha explica muito bem como vocês podem estar fazendo a massagem cardiorrespiratória para crianças, tá? E outra técnica, né, técnica de 2 polegares no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar. Isso, gente, são situações em que você pode estar fazendo a utilização apenas do indicador e dedo máximo, né, para tentar comprimir, observe aí na imagenzinha do lado direito de vocês, né, do desenho, para comprimir o tórax do paciente. Logo, professor, por que a gente não faz com o paciente recém-nascido, um bebê ou uma criança de até 5 anos, devido à carga, gente, a compressão é muito forte para uma criança, então a gente precisa de fato fazer com que a nossa caixa torácica, né, tente pulsar sangue, ou tentar voltar com que o coração volte a pulsar sangue para o restante do nosso corpo, além do cérebro, né, obviamente. Então precisa dessas compressões ser bem mais delicadas para crianças ou bebês, tá bom?
E observações importantes. Espere o retorno do tórax após cada compressão. Então, a partir do momento que você faz uma compressão, obviamente o tórax do paciente vai fazer o quê? Fazer com que sua mão volte. Você comprimiu de novo, ele vai voltar. Só que o professor tem que ser assim. A gente vai lá, empurra, né? Faz a compressão e o tórax volta. A gente não precisa esperar dessa forma. A gente vai lá, ó. Comprime até a gente, de fato, socorrista, se sentir cansado ou se o paciente reanimar, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também na reanimação do paciente. Limite as interrupções das compressões torácicas a menos de 10 segundos. Não se apoie sobre o tórax após cada compressão, porque você pode fraturar uma costela, perfurar o coração, aí é mais complicado, né? Então, em vez de você tentar ajudar salvar uma vida, você vai infelizmente adiantar o óbito desse paciente, tá? E a profundidade das compressões não deve exceder 6 centímetros, ou seja, a cada compressão que você der, você tem que ter ideia que chegou a 5 centímetros. Ah, professor, mas não tenho noção disso. Gente, é só vocês limitar a força de vocês. Então, a cada compressão que você der aqui, ó, obviamente o tórax do paciente vai fazer com que empurre novamente a mão do socorrista, né? Fazendo com que essas compressões sejam positivas. Agora, se você apertar demais e o tórax não voltar com tanta rapidez, digamos assim, infelizmente você está excedendo o limite de 5 centímetros, né? No caso, acima de 6. Então, acaba tendo prejudicações maiores ao paciente, tá bom? Deixa eu passar aqui o próximo. As vias aéreas, gente. Ao término das compressões, abrir vias aéreas e iniciar ventilações. Como falei para vocês, situações como essa, de tentar abrir as vias aéreas do paciente para tentar ventilar, né? Tentar mandar oxigênio para as vias respiratórias do paciente é inviável, né? Invasivo, perdão. Isso depende muito do paciente, se é um bebezinho recém-nascido, se é uma criança que você conheça, se é um adulto que você conheça. Não adianta a gente falar assim, professor, mas é um paciente. É um paciente, mas a gente não sabe as características, o estado de saúde desse paciente. Por exemplo, eu vi uma reportagem há pouco tempo que um agente penitenciário fez uma massagem cardiorrespiratória em um detento, né, em um bandido lá que estava preso na cadeia, e ele não sabia que tinha HIV, o detento, né? E quando o detento voltou, o bandido voltou ao normal dele, né? Devido à massagem cardiorrespiratória, ele soltou pouquinho de saliva, um pouquinho de secreção, já com sangue, né? Digamos assim, ao redor da boca do agente penitenciário, do socorrista que o ajudou. E aí fez com que, com um certo período, esse agente penitenciário fez uns exames e tal, e foi diagnosticado que ele aderiu ao HIV, né, a AIDS em si. E aí, gente, os cuidados que a gente precisa ter, as precauções que a gente precisa ter, não é só ajudar a vítima, né? Lembre-se que existe um protocolo no primeiro socorro, que é primeiro eu, segundo eu, terceira vítima. Então não adianta a gente tentar ajudar um paciente, uma vítima de parada cardiorrespiratória, doente de uma doença autoinfecciosa, a gente reanimou ele, ele voltou, teve uma secreção que jogou na região da sua boca, infelizmente você pode ser infectado, né? Então precisa ter todo esse cuidado, todo esse manejo em relação aos cuidados de uma possível reanimação de uma parada cardiorrespiratória, né? E não ser contaminado com algo com o paciente. Aqui nessas duas imagens fala a via aérea fechada, como vocês observam aqui, ó, esse senhorzinho aqui, a via aérea dele está totalmente fechada, ou seja, não chega ar de jeito nenhum. E aí a imagem B, né, a figura B, representa que a via aérea dele respiratória foi aberta. Professor, mas ele não está utilizando, o socorrista não está utilizando a boca para tentar empurrar o ar para dentro dos pulmões. Perfeito, né? Então, se você não tiver o conhecimento de quem é o paciente, faça apenas essa manobra de tentar fazer com que as vias respiratórias desse paciente possam reabrir-se, tá? E não colocar e fazer o uso dessa manobra um pouco invasiva, um pouco não, muito invasiva, né? De colocar a boca para tentar respirar ou tentar reanimar o paciente dessa forma, tá bem?
E por último, a exteriorização da mandíbula suspeita de trauma. Caso houver algum trauma, alguma batida, é importante a gente tentar, como é que eu posso, deixar no lugar a mandíbula do paciente, né? E por último, o dispositivo para abertura da via aérea. Essa parte aqui, gente, já ficou mais para o profissional, né? O enfermeiro ou o médico. Numa situação de um paciente que sofre de uma parada cardiorrespiratória, nem sempre a gente vai ter todos os materiais específicos, digamos assim, para reanimar um paciente que sofreu de uma parada cardiorrespiratória. Mas é importante a gente salientar essa parte, porque justamente em algumas situações há situações que tem sim socorristas, quase nunca, mas uma vez ou outra vai ter socorrista preparado com seus equipamentos, né? Mas a gente tem que levar em consideração que o socorro, né, prestar socorro a uma vítima não é só no trabalho não. Até mesmo dentro de casa a gente pode estar prestando socorro a uma vítima de uma parada cardiorrespiratória. Agora pensem comigo, um médico cardíaco, por exemplo, médico cardíaco, se ele não souber tudo de coração, não tiver todos os aparelhos, todos os equipamentos, inclusive dentro de casa, além do seu hospital, né, dentro da sua clínica, se ele não tiver todos esses aparelhos dentro de casa, ele infelizmente não vai ter, como é que eu posso falar para vocês, a preparação de ajudar uma pessoa, um vizinho, a esposa, o filho, enfim, o sobrinho, seja quem for dentro de casa. Então precisa sim o profissional da área da saúde ter pelo menos um kit de primeiros socorros dentro de casa, tá bom? Gente, é isso que eu queria falar para vocês, explicar para vocês o que é de fato a parada cardiorrespiratória. Não se preocupe que essa aula a gente vai ter ela em prática, tá? A gente vai praticar entre nós, professores e alunos, professor e alunos, e vocês vão fazer entre vocês mesmos, tá bom, gente? Então cuidem-se, um bom final de semana. O próximo sábado a gente vai voltar aqui, não aqui pelo YouTube, mas sim pela aula normal que a gente tem pelos aplicativos, para a gente estar dando continuidade à apostila de vocês, tá bem? Beijão, até a próxima, um bom final de semana a todos, gente. Tchau, tchau.